Olá! Sabe, nas Escrituras, a gente encontra um padrão fascinante. Um jeito que Deus tem de garantir que a sua obra continue, sabe? Mesmo depois que um líder assim, gigante, sai de cena. E é sobre esse padrão que a gente vai conversar hoje, começando pela sombra enorme que Moisés deixou. Pois é, a grande questão é essa. Depois que um líder do tamanho de Moisés cumpre a missão dele, e aí, como é que o plano de Deus continua? A resposta, olha, não é tão simples, mas ela revela um desenho, um padrão divino que, nossa, atravessa toda a história. Então vamos ver essa primeira parte. A sucessão de Moisés, ela não foi um acidente de percurso, de jeito nenhum. A escolha de Josué, na verdade, foi a primeira pecinha de um quebra-cabeça muito, mas muito maior. Foi o comecinho de um modelo que ia se repetir e lá na frente ser completo de um jeito, uau, extraordinário. E aqui está o ponto central de tudo. As semelhanças entre Moisés e Josué não são mera coincidência. Não mesmo. Elas foram intencionais. Elas funcionam como um sinal luminoso, sabe? Para mostrar que o mesmo Deus que agiu através de Moisés, agora estava agindo através de Josué. É como se fosse a assinatura de Deus ali, na história. Ok, mas como é que a Bíblia mostra isso na prática? Vamos olhar de perto para as evidências, para aquilo que realmente constrói essa imagem de Josué como um novo Moisés. E olha, os paralelos são de cair o queixo, sério. Olha só que interessante, o que a gente vê aqui é quase um espelho, e de propósito. Desde o chamado de Deus, passando pelo envio dos espias, até aquele momento de tirar sandálias porque o solo é sagrado, a jornada de Josué reflete a de Moisés em pontos-chave. E veja bem, não é uma simples repetição, tá? É o jeito de Deus dizer: ei, a autoridade continua, a missão é a mesma. A mensagem não podia ser mais clara. E essa frase aqui, nossa, ela resume a essência da coisa. Josué foi deliberadamente moldado, ou seja, foi de propósito. Ao ser apresentado como um novo Moisés, a liderança dele ganha um selo de aprovação divina, sabe? Isso não diminui Josué, pelo contrário, eleva ele, mostrando para todo mundo que a obra de Deus não tinha parado. Ela continuava firme e forte. Só que a história não para em Josué, longe disso. Na verdade, é aqui que ela fica ainda mais profunda, porque o próprio Moisés deixou uma profecia no ar, uma promessa que, pasme, nem mesmo seu sucessor direto, Josué, conseguiria cumprir 100%. Lá em Deuteronômio, Moisés diz o seguinte: olha, no futuro, Deus vai levantar um profeta como eu. E esse profeta seria tipo o porta-voz final, o mediador perfeito entre Deus e as pessoas. Essa promessa virou a régua, o padrão máximo para medir qualquer profeta que viesse depois. E Josué? Bom, ele sem dúvida se encaixa em parte desse modelo. Ele pegou o bastão da liderança, guiou o povo com a autoridade que vinha de Deus, continuou a missão, ele foi o profeta que aquela geração precisava. Mas a profecia original, ela mirava em algo ainda maior. E é aí que vem a grande virada na história. A própria Escritura, o mesmo texto que mostra todos esses paralelos, é quem faz questão de traçar uma linha bem clara de separação. Olha que forte isso! O finalzinho do livro de Deuteronômio deixa bem claro. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. O que isso quer dizer? Que por mais incrível que Josué tenha sido, a profecia do profeta como Moisés continuava. Em aberto, a promessa ainda esperava o seu cumprimento definitivo. Isso joga a gente direto na pergunta que não quer calar. Se nem o grande Josué, o sucessor escolhido a dedo, foi o cumprimento final da promessa, então quem seria? Para onde essa história toda estava apontando, afinal? E agora, a gente chega ao clímax dessa grande narrativa. O Novo Testamento vai responder essa pergunta de forma direta, sem deixar nenhuma sombra de dúvida. Jesus Cristo é o cumprimento pleno e perfeito daquela profecia de Moisés. Para a gente entender isso bem, tem um conceito que é chave: tipologia. Pensa assim, na Bíblia, um tipo é como uma pessoa ou um evento real que serve de sombra ou de um trailer apontando para uma realidade muito maior que ainda vai chegar. E Josué, esse novo Moisés que leva o povo para a Terra Prometida, é um tipo, uma prefiguração poderosíssima de Cristo. E aqui a gente vê como Cristo vai muito além de Moisés. Enquanto Moisés conhecia Deus face a face numa intimidade única, Jesus
era a própria palavra de Deus que se fez gente. Ele não só falava em nome de Deus, ele falava com a autoridade de Deus. Ele não só revelava o que Deus queria, ele era a revelação perfeita de quem Deus é. Então, aquela missão que começou lá com Moisés, que continuou com Josué, ela não apenas termina, mas ela encontra a sua realização máxima suprema em Cristo. Ele não é só mais um profeta na fila. Ele é o destino final, o ponto para onde toda essa linha de profetas sempre esteve apontando. Ok, depois de olhar para essa jornada toda, essa jornada épica que vai de Moisés até Cristo, o que a gente pode tirar disso tudo? O que isso nos ensina sobre o plano de Deus? Fica muito claro, né? O padrão é de uma fidelidade que impressiona. Deus cria um modelo com Moisés, ecoa esse modelo em Josué como um tipo, uma prévia, e depois cumpre tudo perfeitamente em Cristo, que é a realidade. É uma grande história de promessa e de cumprimento, costurada ao longo de séculos. E isso tudo nos leva a uma pergunta, uma reflexão bem pessoal. Se Deus foi tão fiel para cumprir um plano tão grandioso, tão complexo, que levou séculos para se desenrolar na história, o que isso nos diz sobre a fidelidade dele para as promessas que ele faz na vida de cada um de nós hoje? É algo para a gente pensar, não é mesmo? Se esta nossa conversa de hoje ajudou a clarear esse padrão incrível nas Escrituras, considere curtir e compartilhar esse conteúdo. Assim, essa mensagem pode chegar a mais gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.